No meio de um deserto, entre ruínas de pedra do que um dia foi uma construção de algum povo que viveu há muito tempo, um esqueleto de ossos escuros, alto e com uma espada longa amarrada na cintura, de um metal negro, levanta após descansar, parado no chão como se estivesse meditando, e atrás dele há um gigante de pedra enorme. O sol começa a nascer, o gigante abre os olhos e o guerreiro, conhecido como Marcos, fala: "Está na hora de ir, criatura. Ainda tem uma jornada pela frente." A cena corta e Marcos e o gigante de pedra seguem viagem, lentamente. Marcos arrasta sua espada pelo chão, segurando a arma pelo cabo e deixando a ponta da lâmina se arrastar pelo chão e marcar a grama. Pois dessa vez, a dupla se encontra em uma floresta. Marcos parece mexer um pouco a cabeça para os lados e diz: "Andando mais pela mata, o cheiro se dissipa. Naquele deserto, ao entrar aqui, eu senti o cheiro de mata. Mas parece que aqui não há quase cheiro nenhum. É como se eu estivesse acostumado. Pergunto se você também é capaz de reagir a odor." Os dois seguem pelo gramado e eventualmente se deparam com um terreno mais lamacento. Pelas pernas longas de Marcos, ele tem um pouco de facilidade por andar por esse tipo de terreno, mas ainda assim isso acaba retardando um pouco a sua velocidade de movimento, pois as perneiras dele ainda são de ferro e o metal é mais pesado, fazendo com que ele tenha que fazer um pouco mais de força para poder tirar os pés da água. É possível ver várias vinhas que saem das árvores ao redor, que acabam caindo na água, na superfície da água, junto de algumas outras vitórias régias comuns de lagos assim. O único som evidente é o da água reagindo e se movendo aos passos e movimentos que os dois vão fazendo sobre ela. A velocidade do gigante não parece mudar tanto conforme ele vai andando, e os seus passos são quase a única coisa que faz um som, não só pela água, mas também pelo pisar dele no fundo desse lago lamacento. E os dois acabam se sujando um pouco por causa de toda essa lama. A dupla vai passando por entre esse lamaçal e eventualmente eles veem que eles aparecem em um vale, um desfiladeiro que vai muito para baixo, muito lá embaixo, uma distância que é mortal e difícil de conseguir retornar para cima onde eles estão. Parece que vamos ter que achar outro caminho, não dá pra passar por aqui. Vamos ter que dar a volta, achar alguma quina, alguma extensão, uma ponta que talvez dê pra pular e passar do outro lado. Siga-me. Os dois então, eles começam a dar a volta. Nessa borda onde estão passando, a água não chega até a quina, o que faria ela cair para baixo do vale. Ela fica com uma pequena barreira, um murinho de terra que dá forma a essa desnivelação, que é onde fica esse lago, toda essa lama. Os dois vão andando bem devagar, né? Pois o gigante tem o seu próprio ritmo e o Marcos faz questão de não ser apressado. Marcos então acaba encontrando o que parece ser uma ponte que liga os dois lados, indo adiante do outro lado do desfiladeiro. Mas a ponte está quebrada, algo acabou desmoronando ela há muito tempo atrás. A ponte parece bem velha, ela é feita de pedregulho, de tijolos de pedra, pelo menos o que sobrou dela, e tem alguns musgos, algumas plantas que cresceram dentro da pedra, o que mostra que a natureza tomou conta dessa região faz um bom tempo. Nesse tempo todo, uma neblina toma conta da região e da visão dos dois. Marcos acaba tendo um pouco de dificuldade de enxergar o outro lado, a outra ponta da ponte, do outro lado do desfiladeiro. Marcos então começa a focar sua atenção do outro lado da ponte e começa a pensar consigo mesmo.
Marcos não consegue ver nada e não consegue ver um jeito de conseguir facilitar a travessia pro outro lado. Com essa neblina vai ser muito difícil de chegar até lá. Droga. Marcos então percebe que tá muito silencioso e ele não percebe o gigante atrás dele. Ele se vira então de forma repentina para saber o que aconteceu com o gigante. E quando ele vê mais ao longe, o gigante parece estar olhando para uma pedra mais ou menos do tamanho dele. É uma pedra um pouco, como se fosse metade do tamanho dele mesmo. Ao se aproximar, o Marcos percebe que aquilo não é uma pedra comum. A tal pedra grande que o gigante está olhando, observando, é na verdade uma estátua despedaçada de um gigante semelhante a ele. Por que essa estátua te chama a atenção, criatura? Marcos olha mais perto da estátua e vê que tem algumas partes do que já foi essa escultura no chão. Uma dessas partes é um braço que parecia originalmente ser estendido, como se essa figura esculpida apontasse para uma direção. E aponta justamente para a ponte. Marcos começa a analisar o que sobrou dessa estátua. Marcos tenta inferir alguma coisa, mas ele não consegue. Ele simplesmente não sabe o que fazer e o que isso poderia representar. Essa estátua só uma representação de um passado que não existe mais. Maldição! Ele arremessa uma pedra de uns pedaços pequenos que sobreviveu da escultura. Puta que pariu! Não! Caralho. Enquanto Marcos reclamava em vão, ele ouve sons ao longe, de pedras se mexendo, e impactos de rocha reagindo a algum movimento. Marcos volta para perto da ponte e ele percebe que o gigante, imitando o que provavelmente seria a posição daquela estátua, que representava um gigante também, ele acaba formando uma passagem até o outro lado. Marcos então fica parado por um tempo observando, mas depois de alguns segundos ele acaba andando e atravessa para o outro lado com a ajuda do gigante. Depois que Marcos atravessa, ele ouve som de pássaros. Pássaros na janela, meu Deus. Ele atravessa e logo o gigante ele sobe o outro lado da ponte e fica de pé depois que Marcos abre um pouco o caminho e dá um pouco de espaço para ele. Os dois seguem viagem, com Marcos não falando nada nem gesticulando alguma coisa. Os dois andam por mais um tempo, eles não falam nada, muito menos Marcos, e a noite cai. Marcos não acha nenhuma estrutura, alguma coisa, né, alguma árvore, por exemplo, que talvez ele consiga usar como abrigo provisório. Então ele pega alguns galhos de algumas árvores pequenas e forma um pequeno acampamento, montando uma cama, uma cabaninha de folhas. Isso leva mais ou menos 1 hora e ele fica lá pacientemente fazendo tudo isso, calado. Marcos então sente o vento passando por ele novamente. E assim como no dia passado, esse vento passa um sentimento estranho para Marcos. Ele sente como se ele tivesse feito algo imprudente, algo errado. Ele fica sentado no chão. E o gigante, que ainda está em pé, diz: Qual é o problema agora, criatura? Eu só sinto que fui imprudente. Nada mais. O gigante então, ele puxa de uma das árvores perto do acampamento um punhado de folhas e lentamente ele entrega para Marcos. Marcos olha para a oferenda e estende a mão para receber o punhado de folhas do gigante. Talvez eu devesse observar mais os seus atos e como se comporta. Apesar de não falar a minha língua, você parece ter uma sabedoria de tamanho desconhecido para mim. Aquela estátua era de um passado que não existia, mas tal passado parece que ressoou com você. Não sei como. Talvez observar mais as coisas possa ser um meio de achar as respostas que procuro. E Marcos então
se ajoelha, com sua espada apoiada nos 2 joelhos, e fica em silêncio. Eventualmente o gigante gira em círculos e começa a adormecer.